Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje estamos aqui para falar sobre um evento que teve aqui em Montes Claros, organizado pelas faculdades aí da FUNORTE, né? E principalmente do curso de jornalismo. Quero agradecer a receptividade do pessoal aí do curso de jornalismo, o Pídio, a Ariane, que ministrou por acaso essa palestra que foi muito legal, viu? Muito interativa. Aí você está perguntando por que o Nerd Sem Filtro foi parar numa faculdade, né, de jornalismo. Galera, a gente foi cobrir essa palestra aí que falou sobre quadrinhos, que falou sobre cinema. Cinemas e quadrinhos, Marvel e DC, e a gente trocou uma ideia, a gente vai ver isso aí agora no nosso canal. Mas antes disso, viu, passa aqui embaixo, segue os nossos parceiros e vamos pro nosso vídeo. Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui, viemos aqui prestigiar a palestrante de Ariane, ela que entende de quadrinhos como ninguém, viu? Você deu uma palestra que a gente viu muita coisa interessante, você falou aí sobre a diferença de Marvel, DC, essa expansão do cinema. O que você acha aí, o que você vê para essas previsões futuras do cinema que a gente estava vendo aqui agora, você falou? Eu penso que a gente vai chegar nessa conversa do crossover, sabe? Eu penso que os universos eles vão se encontrar em algum momento, porque vai ser bombástico para a indústria, né, cinematográfica em termos de capital mesmo, de faturamento. Então eu acredito que a gente vá para esse âmbito aí. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais o cinema vai se alimentar dessa fonte. Ele descobriu aí, né, uma fonte de renda. Se em 20 anos ele continuar adaptando, daqui 20 anos ele ainda tem material para continuar adaptando. Marvel você. Ai meu Deus! Maurício de Souza. Você saiu bem da pergunta, né? Saiu bem. Inclusive, Maurício de Souza aí tem crossover, inclusive, com a DC também, né? A gente viu aí muita coisa interessante. Mas essa produção das HQs, você que fez um trabalho, né? Explica um pouco do trabalho que você fez e que, inclusive, é uma produção brasileira, né? Que você fez, foi acadêmico, né? Foi bem interessante. O trabalho, ele enxerga, né, muito mais, ele sai um pouco da coisa do gosto, vai muito mais para a questão técnica, estrutural das publicações, né? Então, quando eu estudei o Guarani em quadrinhos, né, que é do Luiz G e do Ivan Jaffe, que são assim, feras. Então eles fizeram uma adaptação de roteiro muito boa, né? E conseguiram traduzir esse roteiro de uma maneira que consegue conversar com essa galera de agora. Porque para você apresentar o Guarani para essa galera de agora, você tem que ter gatilhos, né? Você tem que ter mecanismo para segurar. A relação que teve aí do Crivella, você como professora, você como mãe, né? A gente comentou isso aqui bastante na palestra, né? O que você vê dessa produção e o que você vê dessa ação do Crivella com relação a essa HQ da Marvel? Eu acho que agora a gente está na era da pergunta, né? Por que não pode? Né? Acho que a grande pergunta do momento para tudo, em todos os âmbitos, em todos os universos, em tudo que você pode discutir é por que não pode? O proibido, né? Por que não pode? Antigamente era o que podia, né? Você pega a idade média da vida, era o que podia, mas agora a questão é por que não pode? A literatura dos quadrinhos, que é uma literatura, mas assim, antes disso, penso eu julgo, né? É uma manifestação artística. Acho que os grandes revolucionários, né? Acho que as grandes revoluções que a gente teve, elas vieram da arte, né? Nos fizeram pensar justamente o que é verbo. Então, eu acho que fica essa incógnita, né? Para essa situação, por que não pode? Né? Então, acho que ninguém vai conseguir, mais se disputa e tudo, né? E vem os julgamentos, mas você nunca vai conseguir responder a isso. Você vai para um ambiente que é uma Bienal, você tem tudo muito bem separado, né? Você tem as produções, elas são bem separadas, né? Cada coisa está no seu lugar. Então muita gente rolou muita fake, né? Que era um ambiente infantil, e a gente sabe que não teve nada disso, né? Mas eu acho que a grande questão aí é o porquê não pode. Eu acho que a sacada também foi o que você falou aí, da fake, né? Das produções, como é produzido, né? Como você falou, tudo no seu local. Tem uma questão de filtrar, né? Hoje em dia a gente tem que saber o que ver, o que filtrar, né? O que ler, né? Então a gente vê que tem uma discussão bem abrangente, né? Como você falou, os quadrinhos é uma expressão cultural, né?
e que na Bienal a gente está aberto a essa cultura. Para essas gerações de hoje não existe mais o intocável. Nunca é possível ser intocável, qualquer tema é possível ser discutido. Então não existem mais essas amarras, esses pudores que a gente tinha, talvez 20 anos atrás, né, penso eu. Mas com essa virada aí de milênio e essa nova geração, né, Sim, essa pergunta, ela sempre vai ser o ponto de partida para qualquer coisa. Por que não? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu não posso ver isso? Por que eu não posso escutar aquilo? Por que eu não posso trabalhar, né, a arte dessa maneira? Por que eu não posso trabalhar a palavra dessa maneira? Estamos com o Eupídio aqui, coordenador do curso de jornalismo, além de coordenador, um colecionador de quadrinhos, além de colecionador de quadrinhos, um entendedor de cinema, assim. O Eupídio também, de quadrinhos, entende pouco, não? Entende pouco, um colecionador de Texas, assim. Você tem uma coleção gigantesca, né, Eupídio? Desde o número 1 do Texas. Resumimos a conversa no número 1, viu? Ele tem desde o número 1. Grande leitor, um grande conhecedor de quadrinhos. Eu pedi um prazer você estar fazendo parte aqui do Nerd Civil. E está convidado para gravar, assim como o Mariano, para gravar com a gente. É só marcar, a gente vamos. Então, combinado. Eu vou fazer uma pergunta primeiro para você de seu mapa. Eu vou te dar a resposta hoje. Em quadrinhos, é sim. Hoje, infelizmente, eu tenho muito mais prazer e gosto muito mais de ler os materiais da DC. Isso aí eu compro mais nas bancas, os materiais da DC. E a Marvel, infelizmente, ela me desencantou muito, principalmente o que foi feito com os X-Men, o que foi feito com o Quarteto Fantástico. Agora ela está recuperando, então pode ser que volte, mas hoje eu te diria, DC sem problema. E é um quadrinhos. Sim, calma. E o quadrinhos, então a gente já sabe que cinema não tem jeito, né? Cinema é complicado, cinema é complicado. E a gente estava até comentando essa questão da DC, Marvel, quadrinhos, né? A gente falou muito aqui na palestra de Ariane, essa desenvoltura das duas nos amplos aspectos. O que você aponta o sucesso da DC nos quadrinhos e o que você aponta o sucesso da Marvel nos cinemas? A DC nos quadrinhos é uma questão até muito histórica, né? O Super-Homem e o Batman, a Sociedade da Justiça, a Liga da Justiça, são personagens ali entre 1938 e 1940. A Marvel em si, elas têm personagens que são a partir de 62 e 64. Então, a DC tem um laço maior. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante é que já deve fazer aí uns 20 anos, talvez mais, que a Marvel vende mais quadrinhos do que a DC. Então, como a Marvel é a primeira, ela está engessada, ela vende mais, então ela sabe o que vende, então ela segue fórmulas, ela é mais padronizada. A DC está em segundo lugar, sendo ameaçada porque está em terceiro, porque está em quarto. Então ela arrisca, eu estou em segundo lugar, eu vou arriscar. Eu vou fazer uma crise das infinitas terras, porque eu resolvo o meu problema de cronologia e faço uma coisa que vai chamar a atenção. Eu mato o Super-Homem e vejo o que acontece, eu quebro a coluna do Batman e vejo o que acontece. Então até não ganhar a partida, mas de repente você faz o gol mais bonito. Sim. Então eu acho que é isso que garante a supremacia da DC nos quadrinhos. Em relação ao cinema, a Marvel soube utilizar muito mais os recursos cinematográficos, soube utilizar muito mais a riqueza da gramática cinematográfica para trabalhar os seus personagens. E aí tem um outro detalhe que nesse ponto é muito favorável para a Marvel, né? Os personagens dela foram criados, a grosso modo, nos anos 60. Então eles são muito mais humanos, eles são muito mais próximos das pessoas. É aquele negócio, você não vai se identificar com o Super-Homem, você não se identifica, você se identifica com o Super-Homem, você gosta do Super-Homem. Mas você não consegue se imaginar como Super-Homem, porque primeiro ele é um cara praticamente quase divino. Você não vai poder se aproximar muito do Batman, porque o Batman é um milionário. Mas agora o Peter Parker, que é um cara de classe média, que tem que pagar as contas, tem dificuldade com a namorada. Quer dizer, o Peter Parker é um médio clássico, cara, de óculos, aquelas coisas. Então, como é que você não identifica com esse cara? Contas pra pagar. Como é que você não se identifica com o Homem de Ferro? O cara é bilionário, mas ele tem um problema de bebida absurdo. Ele é alcoólatra, quer dizer, é uma coisa mais humana do que isso. Como é que você não se identifica com o Doutor Estranho? O cara era um médico, bam, e de uma hora para outra perdeu tudo. Isso garante esse sucesso. Acho que é basicamente isso. Agora vamos tocar num assunto muito polêmico, a gente conversou isso com a Ariane, sobre essa questão aí que a gente viu nas semanas passadas aí, sobre o Crivella. O que você viu aí, o que você filtrou, né? Você também como um formador de opinião, né? Faz parte do dossiê acadêmico aqui da FUNORTE, o que você filtrou sobre essa informação, o que você vê com essa proibição, sobre essa liberdade que tem na Bienal, como a Ariane falou, o que você viu sobre isso?
É um evento fantástico. A Bienal é como se fosse um YouTube, cara. Você acha tudo na Bienal. Acho que a melhor definição da Bienal para quem não foi uma Bienal ou não lê sobre a Bienal, esse Bienal é como um YouTube. Você entra naquele espaço lá e vai ter todos os canais à sua disposição e você consome o que você quiser. Essa questão do Crivella, infelizmente, é uma demonstração desses momentos mais negros que a gente vive, né? A questão da censura, a questão do fundamentalismo. Essa é uma história em quadrinhos que já tinha sido lançada no Brasil, que já tinha sido vendido, esse número já tinha sido vendido, ou seja, todo mundo já conhecia isso. Naquele momento, um determinado consumidor, uma consumidora, comprou quadrinhos achando que estava comprando uma coisa para criança, até porque o título é A Cruzada das Crianças, né? E está folheando lá e de repente essa pessoa, uma mãe de família de bem, da família responsável do nosso país, vê um beijo de dois garotos, né? Então aquilo ali para ela é chocante, é absurdo, mas é uma coisa assim que os quadrinhos são muito inovadores, né? Os quadrinhos eles estão sempre na frente, tem discussões que surgiram primeiro nos quadrinhos, os quadrinhos underground, os quadrinhos de aventura, tudo isso lançou uma série de ideias que foram incorporadas pela literatura, foram incorporadas pelo cinema, foram incorporadas pela televisão. Eu acho absurdo. Na ciência, né? A gente vê muita coisa, né? Muita discussão, por exemplo, as naves espaciais do Flash Gordon, tem toda a aerodinâmica das naves espaciais que a NASA vai fazer. Quer dizer, o Alex Raymond, quando ele pensou no Flash Gordon lá em 1930, 1938, ele pensou naves que são aerodinâmicas que a NASA está usando hoje. Então, é uma coisa absurda. É uma mídia que, tipo assim, ela tem, como a gente falou, a gente brincou aqui, a gente viaja mesmo, né? Sim. E tem toda uma possibilidade de criação, um embasamento ali, que eles não fazem também de uma forma aleatória, né? Então os quadrinhos, ele tem essa, digamos assim, essa diversidade de trabalhar com os temas, e lógico, né? A gente viu aí na Bienal essa diversidade, né? Vai chegar a eleição, ano que vem nós vamos começar a campanha para a eleição para prefeito. O Crivella, ele tem um índice de reprovação absurdo. O Rio de Janeiro é uma cidade que infelizmente está abandonada, e olha que uma cidade linda, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa mesmo, uma cidade linda, é um lugar espetacular, é um lugar fantástico para você poder passear. O cenário urbano, o cenário, a junção do cenário natural com o cenário urbano é lindo. E então ele falou para os seus eleitores, ele pregou para os seus eleitores, alguém fez, falou, ele falou assim, cara, vai dar não sei o que, vai dar mídia, foi, e aí meteu os pés pelas mãos, gerou tudo isso. Eu acho que a reação foi fantástica, todas as pessoas ligadas aos quadrinhos ficaram contra essa decisão, a Bienal ficou contra essa decisão, teve uma manifestação das pessoas da Bienal desfilando com os livros LGBTQ na mão e falando abaixo a repressão, abaixo a censura. Bom, eu pedi, foi um prazer receber você aqui no nosso canal. É lógico que o vídeo vai gravar com a gente no canal, é inevitável a gente falar sobre Tex, viu? Falar sobre Bang Bang, nossa, tem muito. Então tem muita coisa pra gente discutir. Bang Bang tem uns clássicos aí de cinema que a gente, lógico, que a gente vai falar, porque ele ministra aqui também uma aula de cinema, né? A gente tem que falar sobre cinema, sobre Tex. Então, gente, esse foi o nosso vídeo, viu? Até a próxima. Fui! Até mais.